Acabei de iniciar a gravação. Olha só, vou aproveitar, eu estou perguntando para a Marina, quem está chegando agora, e também alguns alunos, acho que Cristal, né, que faltaram, acho que a Cristal faltou a aula anterior, acho que a Marina faltou dia 18, lembro de algumas pessoas, essas duas pelo menos está fixado na minha mente. Aí eu perguntei para a Marina se ela chegou a ver o link da aula que ela perdeu. Isso serve para os outros alunos também, tá bom? Aí, Marina, aonde você viu é a videoaula. A videoaula normalmente eu faço no Loom, né? É uma plataforma como se fosse o YouTube, só que eu consigo produzir os vídeos pela própria plataforma e ele fica disponível ali, tá? Então, as minhas videoaulas, normalmente eu faço no Loom. Aí eu pego, assim, um corte da matéria, né? São videoaulas curtas, então de 10 minutos, enfim. Fica nessa faixa, 10, 12 minutos, até 15 no máximo. São videoaulas curtas e eu faço sempre no Loom, tá? O que eu estou perguntando sobre a aula anterior é sobre o link do nosso encontro no Zoom, tá? Se vocês olharem aqui, eu vou rapidamente compartilhar a minha tela. É só importante que vocês vejam. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Então, eu estou aqui na área de vocês, tá? Do segundo ano. Se você vai na biblioteca de classe, na mesma pasta que você encontra os planejamentos, se você vier aqui, então tá lá os planejamentos do segundo bimestre, né? Eu falei para vocês que a gente ia organizar assim. Desse momento, eu ia passar a colocar tudo dentro dessa pasta. Se você vai lá na pasta do dia 18, olha lá, eu já coloquei... Ah, tá com a data errada aqui, tá? Depois eu conserto. Eu já coloquei o link do nosso encontro do Zoom daquele dia, tá bom? O do dia 22, gente, eu ainda não coloquei, ele vai aparecer já já, porque eu tô esperando a Brenda me enviar o link. Então, assim que ela me enviar, eu vou adicionar do dia 22 o link aqui, tá bom? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso, porque eu tenho colocado o nosso encontro aqui sempre na pasta referente do dia do planejamento, tá? Então, a aula de hoje, né, o nosso encontro do Zoom de hoje, vai entrar nessa pasta aqui do dia 25, e assim vai, tá? Para quem perdeu alguma coisa anteriormente, vale a pena, tá? Me dá só um ok que vocês entenderam. Uhum. Tá, entendi, professora. Beleza, são coisas diferentes, tá? As videoaulas são cortes da matéria, pego pontos específicos, aquilo que eu acho que tem que ser um pouco mais difícil de você entender, ou né, que eu já senti ao longo dos anos aí, mais que os alunos têm mais dificuldade, ou algum ponto que eu acho muito importante da matéria e por isso eu quero fixar esse ponto. E a outra coisa são os nossos encontros no Zoom. Então, eles vão vir a cada pasta aqui, eu vou colocar o link do nosso encontro, tá bom? Não deixem de ver, não. Vamos seguindo aqui. Deixa eu só ver aqui qual é a minha aba que eu preciso. Só um instantinho. Eu vou aproveitar que eu já... Isso. Vamos lá? Posso seguir, gente? Está todo mundo ok? Pode, professora. Eu nem falei com os outros alunos que chegaram. Gente, que bom que vocês estão aqui. Nossa sala está cheia hoje, assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Então, vamos lá. Na verdade, agora a gente está vendo... os invertebrados, né? Na aula passada, eu dei uma geral para vocês, né? Na verdade, do reino animal como um todo e de algumas características que são utilizadas para a classificação desses seres que estão dentro desse reino, que é muito diverso, né? E aí a gente começou na aula passada por dois grupos, que eram os poríferos e os quinidários, então era o assunto da aula passada. Na aula de hoje, eu segui mais um pouco e peguei mais dois grupos, que são os vermes, né? São os eumintos de corpo achatado, então eles estão no grupo dos plateumintos, e os vermes de corpo cilíndrico, que
tá, que estão no corpo, estão no grupo dos nematódios, né? Nematóides. O livro de vocês traz nematódios, ok? Então, ele está dentro desse grupo dos nematódios. E aí, a gente vai falar desses dois morfologicamente, né? Desses dois grupos, esses dois grupos estão inseridos no planejamento da aula de hoje. Beleza. Eu já ressalto, até para dar uma diretriz para a aula que vem, que na aula que vem, vocês vão ver, né, a parte que vai estar determinada para a aula que vem, são as doenças causadas por vermes, portanto, as verminoses. Lembrando que toda essa parte de doença, ela está naquele módulo de aspectos globais de saúde, tá bom? Portanto, na aula que vem, que é verminoses, que está, né, tá ligado com essa parte que a gente está vendo, que são os vermes, só que agora a gente vai ver as doenças causadas por vermes. Isso está no módulo de aspectos globais de saúde. Então, não esqueçam daquilo que a gente conversou ainda quando a gente estava na aula física, de que os aspectos globais de saúde, esse módulo ia sendo destrinchado ao longo do ano, tá bom? Entenderam o que eu falei? Só para vocês não ficarem perdidos na aula que vem. Entendi. Beleza. Então, deixa eu admitir o Ângelo aqui. Então, na verdade, hoje a gente fala sobre aspectos morfológicos e fisiológicos dos plateumintos e nematódios, né? Dos vermes de corpo achatado e do corpo cilíndrico. E na aula que vem a gente usa o módulo de aspectos globais de saúde para ver as doenças ocasionadas por esses vermes, tá? Beleza, então até agora o que a gente viu? Poríferos, quinidários e na aula de hoje plateumintos e nematódios, tá? Então a gente tem aqui, deixa eu só tirar aqui minha tela do lugar, que senão ela não me deixa passar. Aqui. E aí a gente tem aqui a minha ideia hoje é pegar pontos principais desses grupos que a gente está olhando. Então, poríferos, quinidários, plateumintos e nematódios. Então, quais que a gente tem aqui? O primeiro, né, grupo é o das esponjas. Então, dentro aí do grupo dos poríferos. Eles têm essa estrutura básica, que é uma estrutura bem simples, né? Sem órgãos individualizados, sem sistema, tá bom? Sem tecidos propriamente dito, né? Tecidos organizados. Mas ele tem essa estrutura que é bem característica das esponjas. Então, eles são conhecidos como animais filtradores, e isso está diretamente relacionado com o fato deles terem poros na sua superfície, por isso o nome poríferos. Eles têm essa estrutura, né, que parece um vaso, tá vendo? Com uma cavidade interna, chamado de espongiocela, e um orifício na parte superior, que é chamado de ósculo. E aqui pelo corpo, ele é cheio de poros, né? Aqui está mostrando um broto, que é uma das formas de reprodução das esponjas. Você tem brotamento, é uma forma assexuada de reprodução, tá? E aí, por esses poros, gente, a água entra no corpo da esponja. Existe um fluxo de água que faz com que essa água saia através do ósculo, tá? E o que ajuda nesse processo? As células presentes no corpo desse animal. Então, apesar dele não ter um tecido individualizado, ele vai ter, né, com funções definidas e um tecido propriamente dito, ele vai sim ter células que desempenham funções importantes. Então, por exemplo, os coanócitos, ok? Que possuem um flagelo esse que fica para a porção interna do corpo da esponja. E o batimento desses flagelos é que vai favorecer o fluxo de água sempre de fora para dentro do corpo da esponja. Vocês entendem essa imagem? Sim. Sim, é um corte, né? Aqui está te mostrando um corte do corpo da esponja e te mostrando exatamente esta parede aqui, para você ver o que tem dentro. Então, você tem, por exemplo, pinacócitos, né? Células que vão revestir o corpo desse animal.
Você tem os porócitos, que são células que formam os poros em si, e a partir daí você tem a entrada da água. Você tem essas espículas que servem como dão estrutura para esse corpo, né? E você também tem os amebócitos, que na verdade você tem uma digestão, né? Você tem uma internalização do alimento aqui pelo coanócito, afinal de contas é um animal, precisa se alimentar. Existe uma digestão que é uma digestão intracelular, nesse caso, tá? Então a digestão acontece dentro da célula e os amebócitos, por exemplo, vão ajudar na distribuição desse alimento, tá bom? Então, basicamente, para você entender como é que um porífero funciona, você precisa saber como é que as células do porífero funcionam, quais são as funções dessas células, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. E aqui está mostrando justamente essa conexão entre tá mostrando a conexão entre o coanócito e o amebócito. Como é que existe essa transferência dos nutrientes aqui para permitir a nutrição desse animal, tá bom? Então, é justamente isso que está mostrando. Mostrando lá o fluxo de líquido promovido pelo flagelo. Você tem as partículas alimentares chegando nessa água que vai para dentro do corpo, né? Ali entrando na esponjocela. E então você tem a fagocitose dessas partículas, a internalização dessas partículas e a transferência, então, dessas partículas, né, do alimento para os amebócitos. Ok? Então, é só para você ter uma ideia geral do funcionamento dos poríferos. Foi, gente? Posso continuar? Pode. Beleza. Seguindo, então, a gente tem uma... Aqui tem a forma de reprodução. Eu falei de uma delas, uma reprodução assexuada, mas você tem formas sexuadas também de reprodução nos poríferos. E aí, a gente falou na aula passada sobre esse grupo, né? O grupo dos quinidários. Então, aqui mostrando a morfologia deles, né? Você pode encontrar eles nessa forma séssil, que não se locomove, que é chamado de pólipo. E você tem a forma de medusa, essa sim móvel. Esses animais possuem apenas boca, tá? Então, tem sistema digestório incompleto, apenas com boca. Portanto, o alimento entra pela boca, existe, né, o processamento desse alimento e os restos são eliminados também pela boca, porque afinal de contas não há ânus, certo? E aí, uma das características principais desse grupo é a presença dessa célula aqui, tá? Chamada de quinidoblastos. Então, na verdade, essa célula vai dar uma das principais características dentro desse grupo de animais. Aqui está mostrando, né? O nematocista, onde você tem ali o filamento urticante todo dobrado. Aqui a célula não foi estimulada ainda, tá bom? Está mostrando lá o citoplasma celular, o núcleo, ok? Só que quando existe, né, o estímulo dessa célula, esse filamento com substância tóxica, urticante, é liberado. Então, ao liberar o filamento, você tem substância tóxica sendo liberada também. E isso, gente, serve para proteção desse organismo e também para captura de alimentos, que muitas vezes isso paralisa a presa e possibilita, então, que esse animal consiga se alimentar, ok? Então, mostrando essa célula que é muito presente na região de tentáculo, né? Então, nesses tentáculos, voltei aqui, tá? Nessas regiões de tentáculos, você tem uma grande quantidade de quinidoblastos, tá bom? Então, essa é uma outra característica aí que é importante nesse grupo e eu estou destacando as principais características de cada grupo. A reprodução, né, você tem uma alternância de gerações. Esse aqui é mostrando o ciclo biológico desse animal, quando você tem ali a alternância de gerações. Então, você tem... Peraí que eu tenho que admitir. Você tem aqui
um pólipo, né, a forma de pólipo, uma região, aqui nessa região de gastrozoides aqui, é uma região voltada para alimentação, só que você tem uma região voltada para a reprodução, que é chamada de gonozoide. E aí, essa área aqui produz medusas, tá? Nesse caso, medusas jovens ainda, e essas medusas amadurecem e você tem medusas tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, que produzem gametas, ok? O encontro desses gametas vai levar, né, a uma fecundação do tipo externa, e eu falei na aula passada que o tipo de fecundação, né, era uma das características usadas para classificação. Então, aqui a fecundação é externa, porque os gametas são lançados no ambiente e ali eles se encontram. Depois da fecundação, né, essa fecundação externa acontecendo, vai formar um estágio larval ciliado, que é chamado de larva plânula. Essa larva ela pode atingir um substrato adequado e ela vai dar origem a um novo pólipo que segue, então, o ciclo novamente. Tá? Então, a partir daqui, ela se fixa, existe a fixação desse animal no substrato e o desenvolvimento desses pólipos que vão dar continuidade a esse ciclo. Ok, gente? Entendido? É alternativa. Sim. Porque você tem tanto, né? Indivíduos sendo gerados de maneira assexuada quanto sexuada. Então, aqui em cima, vou voltar aqui rapidinho. Olha aqui, ó. Em diversas espécies do ciclo de vida apresenta alternância de gerações. Assexuadas, né? Então, existe uma forma assexuada nesse ciclo, que é o de pólipo, né? E sexuadas, que são as medusas. Tá bom? Ok, gente? Então, essa é a definição de alternância de gerações quando você tem indivíduos sexuados, né, e assexuados no mesmo ciclo de vida. Tá bom? Beleza. Tá bom, vamos lá. Aqui mostrando outro tipo de reprodução, tá? Das aurélias. Mas segue, assim, ao princípio, ele segue mais ou menos o mesmo, né? Então, basicamente só mostrando exemplos diferentes para que vocês visualizem isso aí. Tá? E aí, gente, entrando, então essas são as características gerais que eu destacaria, então, nesse grupo dos quinidários. E aí a gente entra, então, nos plateumintos, né? Que são os vermes que a gente começou a ver hoje, no planejamento de hoje, você já tem plateumintos e nematóides. E aqui você tem um dos representantes dos plateumintos, que é uma planária de vida livre, ok? Não é parasita. Então, essa imagem te mostra alguns desses representantes, tá bom? Esse aqui é muito importante que você conheça essa imagem, que na verdade são esses aqui. Aqui você tem dois vermes, na verdade. Esse aqui mais robusto e mais curto, que é o macho, ok? E esse mais alongado, né? Mais extenso, né? Que é a fêmea, ok? Esse aqui, gente, são vermes macho e fêmea da espécie Schistossoma mansoni. São esses vermes que causam a esquistossomose, que é uma das doenças que a gente vai ver na aula que vem. Só de você olhar essa imagem, já é possível você dizer que existe dimorfismo sexual. O que significa isso? O macho tem características diferentes, né? E sexo separado aqui em relação à fêmea. Então, a fêmea e o macho possuem morfologias, composição do organismo, né? Como é que o corpo está organizado. De maneira, essa organização é diferente em machos e fêmeas, ok? E eles são dioicos, né? Então, esses organismos têm macho e fêmea, indivíduos macho e fêmeas individualizados, assim, porque existem organismos
que são hermafroditas. Então, tem o aparelho reprodutor feminino e masculino no mesmo indivíduo. Nesse caso aqui, não. Você tem machos e fêmeas morfologicamente diferentes e você consegue ver que há sexos separados. Existe um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, ok? Então, eles são dioicos e com dimorfismo sexual. É assim que a gente classifica quando fala dessas características, tá bom? Aqui está te mostrando a planária, com algumas das características presentes nesse grupo. Então, as planárias, elas possuem ocelos, tá? Que são estruturas que permitem a captação de luz, né? De estímulo luminoso. Isso ajuda no direcionamento da locomoção desse verme. Aqui mostrando, por exemplo, que você tem boca, uma faringe que se estende. Aqui, nessa microscopia, a faringe está retraída, né? Ela não está estendida. Você vê que já perto daquela conformação que a gente viu nos dois grupos anteriores, aqui você já começa uma complexidade muito maior, né? Você tem, por exemplo, os tecidos já sendo formados, tecido muscular que permite a contração e relaxamento e com isso a locomoção, né? Aqui está te mostrando a produção de muco que vai facilitar nessa locomoção, tá bom? A parte interna aqui, gente, não foi mostrada na figura, tá? A parte de intestino, o sistema digestivo, não foi mostrado. Lembrando que esses organismos aqui são classificados como acelomados, né? Então, eles não possuem uma cavidade interna, tá bom? E aí, para lembrar essa classificação, vejam o material da aula passada e também o nosso encontro do Zoom da aula passada, que é importante, tá bom? Eu falo, inclusive, né, em célula flama usada para excreção nesses animais. Então, você tem aqui, essa célula vai filtrando o líquido, né, o fluido corporal desse animal e vai eliminando as excretas através do poro excretor aqui. E aí, basicamente, gente, é claro que assim, cada verme que a gente falar vão ter particularidades, mas assim, de uma maneira geral, você tem características que são comuns a esses vermes e elas estão resumidas nesse quadro que fica no final de cada grupo, tá? Esse quadro, ele é assim muito bom para você ver se você conseguiu entender todas as características citadas e as principais características de cada grupo, ok? Então, vem falando, por exemplo, o tipo de habitat, que tipo de sistema digestivo vai ter, né? Se tem sistema circulatório ou não, como é que acontece essa distribuição das substâncias no corpo desse animal e assim vai, tá? É importante, então, que ao final de cada grupo você leia esse quadro e veja se você consegue entender, por exemplo, consigo lembrar o que é triplástico? Se não, volta. Consigo lembrar o que significa dizer que ele é acelomado? O que significa dizer que ele tem simetria bilateral? Ok? Porque esses termos vão ser repetidos e utilizados em outros pontos da matéria. Tá? Então, aqui vem te dando uma geral sobre esses vermes e é importante que eu acho importante destacar isso, tá? Para fechar, o outro grupo que a gente viu hoje também, né, no planejamento de hoje, são os vermes cilíndricos. Então, aqui mostrando uma foto do Ascaris lumbricoides. Então, a lombriga, aquela clássica lombriga, é um verme cilíndrico que tem esta morfologia. Nesse caso, já possui uma cavidade corporal, só que é classificado como pseudoceloma, porque, na verdade, é uma cavidade que é revestida, né, por dois tecidos, ok? Embrionários lá, né, o originário de dois tecidos embrionários. Quem não lembra, volta. Se a dúvida persistir, coloca lá no fórum para a gente discutir na semana de revisão, tá bom?
E eles têm, enfim, uma série de características, né? Um sistema nervoso por cordões, assim como os plateumintos, já começa a transmissão de impulsos nervosos, né? A percepção do ambiente, ela é muito mais, começa a ficar cada vez mais rebuscada. Você tem também um sistema excretor, que é chamado de renete, que é uma estrutura em H. Então, me dá um ok. Estão me vendo, gente? Estão me ouvindo? Gente? Estão me ouvindo, gente? Me dá só um ok, porque eu caí e voltei. Gente? Estão me ouvindo, gente? Eu tô caindo e voltando, sem parar. Estão me ouvindo? Me dá só um ok. Sim. Tá ótimo, então. Que eu caí e voltei, tá? Mas só para fechar, na verdade, então a gente está falando só para fechar os vermes cilíndricos. Continuam me vendo, não? É que eu acho que vocês não estão mais vendo a minha tela, né? Não, até ela não. Tá, botei de novo, tá? Porque quando cai, ele perde a conexão. Enfim, para fechar mesmo, então essas são as características básicas, né? Algumas das características dos vermes de corpo cilíndrico. Acaba, gente, que o foco normalmente, tá? Quando se fala de verme, é muito mais a questão de saúde, ou seja, muito mais as doenças ocasionadas por esses vermes do que a morfologia em si, né? Mas o livro de vocês traz umas figuras muito legais e interessantes para você ver como é que é a morfologia interna, né? Então aqui um corte transversal mostrando que já tem uma certa complexidade nesses animais, né? Então estrutura de intestino, aqui você vendo útero com ovos, né? No Ascaris lumbricoides existe uma grande produção e eliminação de ovos, o que é fundamental, né? Para multiplicação e propagação da doença, tá? Você já vê aqui, ó, musculaturas em corte, tá vendo? O renete, né? Parte do renete, lembrando que ele foi cortado, né? Você está vendo o transversal? Vocês entendem esse corte, gente? É aquele que eu faço com pilô, sabe quando eu faço com pilô? Assim, imagina o pilô e a tampa. Você cortou ali na altura da tampa e tá olhando a tampa assim, tá? Que é essa imagem que você vê aqui, para ver dentro. Então, isso é um corte, tá? Ou seja, o renete, né? Ele segue em H aqui pela extensão aqui na lateral do corpo desse animal, tá bom? Aqui você só tá vendo o corte de uma parte deles, que é a parte dele, né, do renete, que é a estrutura de excreção desses animais. E aí, assim como o grupo dos plateumintos, aqui embaixo você tem também um quadro que resume as características gerais dos nematóides, tá bom? Vale a pena também conferir e ver se todas essas características estão sendo entendidas. Beleza, gente? Ok. Tá bom? Hoje era isso que eu queria falar com vocês, dar essa visão geral. Não deixem de estudar, porque é muita diversidade, então você tem muitos pontos diferentes em cada grupo, tá? Reparem que eu destaquei as diferenças, né? Então, faça isso também estudando, né? Lembrem as diferenças. É claro que vou ter aqueles que é muito parecido, mas é importante você saber as diferenças entre eles para você poder identificar. Aí eu olhei um verme achatado, olhei um cilíndrico, eu sei que são de grupos diferentes, né? Eu olhei um porífero, eu olhei um quinidário,
Eu sei que são de grupos diferentes, tá bom? Porque um tem um tipo de célula, o porífero tem algumas células, que os quinidários não vão ter essa característica. E assim vai, tá? Fiquem só um minutinho, que já está terminando aqui, só para eu poder fazer a chamada de vocês. Jogo rápido. Eu acho que dos que eu já tinha feito, o Ângelo estava aí, não é isso? Estou aqui. Só me diz uma coisa. Ó, vamos ter Ângelo. Ela tá aí, não, né? Não vi. Acho que não. Bautista não, Carol tá, Catarina não. Cristal tá, Dante não. Daisy eu não vi. Gabriel sim, Hilary. Ela avisou na plataforma que não ia poder entrar. Quem que avisou? Eu acho pra você. A Daisy. Acho que tá lá na plataforma. Depois eu dou uma olhadinha na plataforma. Eu tô vendo aqui primeiro que vocês podem sair e ir lá na plataforma e dar uma olhada, tá? Obrigada, Cristal. Gabriel, Hilary tá aí que eu vi. Ivan também. Jennifer também. Lucas, não vi. Mariana, não. Marina, sim. Natan, não vi hoje. Natan tá aí não, né? Nitai tá aí. Yoko. Yoko, você tá aí? Também não vi Yoko, não. O Yoko tá aqui sim. Hoje eu nem falei com você, tudo bem?